Fala aí galera, tranquilo então? Nono ano, saudade de vocês, né? Saudade, não é? O tempo tá passando, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai estar de volta, não é verdade? Deixa eu ajeitar aqui. Essa blusa de novo, eu já dei aula com essa blusa aqui, vocês lembram, não é? Liberdade, comprei em São Paulo. Então, hoje na nossa aula do capítulo 13, nós vamos, na verdade, continuar falando do mesmo assunto que a gente já começou a falar no capítulo 12, que é o Past Perfect e o Simple Past. Na aula passada nós já falamos um pouco sobre isso e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais e nós vamos estudar um pouco cada um desses dois tempos verbais isolados. O Past Perfect, tanto o Past Perfect quanto o Simple Past, eles servem para falar de quê? De situações que ocorreram, que aconteceram quando? Que aconteceram no passado. Eu tenho que olhar para a câmera, mas eu não consigo, fico olhando para a tela. Então, tanto um quanto o outro retratam ações que aconteceram no passado. Só que a diferença de um para o outro é que quando eu uso aqui, ó, por exemplo, o Simple Past, aqui, ó, I cooked yesterday. Quando eu digo I cooked yesterday, eu estou dizendo o quê? Eu cozinhei ontem. É quando eu só tenho uma ação no passado. Eu estou dizendo aqui, eu cozinhei ontem. Alguns chamam, a maioria chama de Simple Past ou alguns chamam de Past Simple também. Quanto à nomenclatura, não tem problema. Então, eu digo aqui, ó, I cooked yesterday. Como é que fica essa frase na negativa? Aqui eu tenho, ó, eu cozinhei ontem. Simple Past é o quê? Eu tenho que ter um sujeito, um verbo e um complemento, certo? Aqui no caso, yesterday é o ontem, que é o advérbio de tempo. Aqui no caso, o verbo, como está na afirmativa, o verbo ele tem que ir para o passado. No caso dos verbos regulares, como cook é o verbo cozinhar. Os verbos regulares, eu acrescento ed para passar para o passado. Como aqui, cook vira cooked. Isso para I, you, he, she, it, we, you, they. Para os verbos irregulares, como por exemplo o verbo eat. O verbo eat, o passado dele vira ate. E a gente ainda tem o particípio do passado, porque tanto o present perfect quanto o past perfect, eles vão trabalhar com os verbos no particípio do passado. É o comprado, falado, bebido, comido. Que no caso aqui, ó, dos verbos regulares, que é quando a gente acrescenta ed ao passado, o particípio vai ser igual. Então é só acrescentar ed também. Já os verbos irregulares, ou seja, aqueles que mudam a forma, por que nós chamamos de irregular? Porque a gente não muda a forma do verbo, só acrescenta o ed. Os irregulares a gente muda a forma. Então ele tem uma forma para presente, uma para passado e uma para particípio do passado. Que no caso aqui do it vai ser eaten. Alguns vão ser iguais, mas outros vão ser diferentes, como aqui. Eat, ate, eaten. Então, aqui, eu tenho aqui, eu cozinhei ontem. I cooked yesterday. Esse ed aqui, numa outra aula a gente ainda vê, porque existem 3 pronúncias para esse ed. Existe o ed com som de T, existe o ed com som de D, e existe esse ed aí com som de id. Dependendo da terminação vocálica, do encontro do som, da palavra, da letra que via antes, esse ed, no caso aqui, ó, cooked, ele tem o som de T, cooked. Então, e nós temos o auxiliar do Simple Past, que é o did. Mas na afirmativa, assim como no Simple Present, nós não utilizamos.
Como é que fica essa frase na negativa? I didn't, aqui é que eu já uso o auxiliar. Didn't é o que? É o did mais o not. Didn't cook yesterday. Ué, por que eu não usei mais o cooked? E aqui eu voltei para o cook. Porque o didn't, para que servem os auxiliares? Para me indicar em qual tempo verbal que eu estou. Então, se eu já estou usando o didn't ele já é o auxiliar do passado. Quando eu uso did ou didn't, eu já sei que a frase ela está no passado, porque ele é um auxiliar que a gente só encontra no passado. Então, eu não preciso repetir, não preciso fazer esse pleonasmo aqui duas vezes. Então, como se fosse isso no inglês, soa como se a gente falasse subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. No inglês ele entende meio como se fosse isso. E na interrogativa, o auxiliar para o início da frase, did I cook? E termina a frase, que o i saiu meio... mas ele está aqui. Did I cook? Eu só uso o verbo, ele só muda na afirmativa porque eu não tenho a presença do auxiliar. Até aí tranquilo, não é? Só que aqui quando chega no past perfect, na verdade, o past perfect, ele precisa da estrutura dele mais a estrutura do simple past. Porque o que acontece no past perfect? São duas ações que aconteceram no passado. Só que elas não aconteceram concomitantemente, ou seja, uma não aconteceu ao mesmo tempo que a outra. Uma aconteceu antes e outra depois. Como no capítulo anterior tem até uma linha do tempo assim, aí se só voltar lá, tem uma seta, aí tem o now que é agora, aí tem uma bolinha mais perto que seria o simple past, que é a ação mais recente, e a outra ação lá para trás que é o simple past. Então aqui eu tenho a frase, I had cooked before they ate. Eu cozinhei antes deles comerem. Aqui eu tenho duas ações. Primeiro eu cozinhei e depois eles comeram. Então eu cozinhei antes deles comerem. Primeiro eu cozinhei, depois eles ou elas comeram. Então aqui, o before aqui é a preposição. É antes, aqui eu tenho duas frases, Duas frases na afirmativa. Isso aqui é simple past. Porque olha aqui o it. It é o presente, ate é o passado, simple past, e o eaten é o past participle. Ou seja, o particípio do passado. Então, aqui eu tenho o they ate, que é o eles comeram. Isso aqui é o simple past. E aqui eu tenho a forma também do past perfect, que é como? É o sujeito mais o had. Nesse caso aqui o had, ele é o auxiliar. E eu tenho aqui também o verbo, aqui no caso cooked, que ele aqui no caso, como nós vimos, por ele ser um verbo regular, então ele tem a mesma forma no simple past, que é o passado, quanto no particípio do passado. Então aqui no caso, ele está com ed, mas ele não está no simple past, ele está no past participle. Ele está no particípio do passado. É que quando o verbo é regular, os dois são iguais. Se não fosse assim, se fosse um verbo irregular, a gente visualizaria isso aqui mais fácil. Tá bom? Então aqui, o simple past, como nós já falamos, é quando uma ação, duas ações na verdade, acontecem no passado. Só que elas não aconteceram simultaneamente. Então, primeiro aconteceu uma. No caso aqui, qual que foi a primeira? Eu cozinhei. E depois, eles comeram. Como é que ficaria essa frase aqui no passado? Na negativa. I
hadn't ou had not cooked before they ate. Eu não cozinhei antes deles comerem. Notem que aqui, quando eu passo para a negativa, eu passo a primeira frase. A segunda, mesmo sendo no simple past, ela não é a frase principal. A frase principal é a primeira. Então é ela que vai para no caso aqui, só a não ser que mude o sentido da frase, aí sim que eu tenho que modificar tudo. Mas quando for um exemplo assim, só de transformação, negativa, afirmativa, interrogativa, a primeira vai para eu modifico a primeira. A segunda permanece igual. E aqui, se eu fosse colocar na interrogativa, o auxiliar é igual aqui, ó. Aqui eu só coloquei o auxiliar na negativa e continuei a frase normal, não é? Aqui o que eu fiz? Eu coloquei o auxiliar para o início e depois repeti a frase normal. Aqui eu esqueci do yesterday. Agora que eu vi, por isso que eu estou olhando para cá, estou vendo que essa frase está muito pequena. Aqui eu esqueci do yesterday. Did I cook yesterday? E aqui no caso, had I cooked before they ate? Eu cozinhei antes deles comerem. Então a gente vê que é uma frase que o que mudou aqui foi o quê? Foi o início. O depois dela não mudou. Então essa é aí, tem aí as formas, os verbos regulares e irregulares, porque esse tempo verbal aqui, ele só trabalha com verbos no particípio do passado. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, que aqui quando chega nessa parte, a gente tem que saber o que é verbo regular e o que é verbo irregular. Só duas outras coisas aqui, por exemplo, nos verbos regulares também. Esquece agora os irregulares. Os irregulares, cada um vai ter a sua terminação, certo? Agora, os regulares, existe essa regra da gente acrescentar ED. Só que, se o verbo terminar com por exemplo, o verbo decide. O verbo decide, ele já termina com Então, nesse caso, eu não preciso repetir o para depois colocar o D. Eu só coloco o D, que aí fica decided. Perceberam? Não sei se algum de vocês aí perceberam, alguns de vocês perceberam, ó. Cooked, decided. Existe esse ED aqui, tem uma pronúncia diferente desse aqui. Esse aqui eu pronuncio com som de T e esse aqui eu pronuncio com som de ID. Então, quando ele já termina com eu não preciso repetir esse para colocar o ED. Eu só coloco o D. E quando ele termina em Y, e esse Y vem depois de consoante e ele é regular, que pode acontecer dele não ser regular. Se ele não for regular, ele vai ter uma forma específica. Se ele for regular, ou seja, o passado e o particípio do passado dele será o quê? Igual, com ED. Só que, se ele terminar em Y, e esse Y vier depois de uma consoante, como aqui, o verbo study. Ele é um verbo regular, ele termina em Y e esse Y vem depois de uma consoante. Antes de acrescentarmos o ED, a gente troca esse Y por I. Então a gente troca o Y por I e aí sim acrescenta o quê? O ED. E daí nós temos o studied. Ok? Certo? Valeu!